Como passaram a semana? O que vocês fizeram de bom durante essa semana passada? Quem conseguiu ver de novo a aula, pensou em alguma coisa, fez uns apontamentos, marcou a reunião com os clientes, começou a estudar os caboclos, como é que foi? Para mim foi muito boa a semana. Eu vou dizer que eu não assisti a nossa aula de novo, mas eu assisti os vídeos ali que você postou no nosso grupo. E aí, para mim, fica cada vez mais evidente assim, essa necessidade de estar dentro da área. E, Lu, eu lembro muito de quando eu fiz o outro curso contigo, dessa questão. Eu até compartilhei uma vez com o time, assim, do BP tá tão dentro da área que ele é capaz de assumir uma posição naquela área, de tanto que ele conhece a área, né? Aconteceu isso comigo, viu? Eu fiz isso na carreira. Eu fui para a área comercial por causa de CBP, né? É isso. Eu fiz isso como um job rotation, assim, para eu sentir na pele o que é ser líder. Minha primeira era, né? E aí o meu diretor falou assim, agora você vai beber do veneno que você dá para gente. E olha, o RH me atrapalhou um bocado, viu? Conta para ninguém, não, mas me atrapalhou um bocado. Real, a gente só sente quando a gente bota o sapatinho do outro, né? Muito bom, muito bom. Então, isso é muito importante. Eu tenho compartilhado lá, se o grupo não se importa, eu fico postando para vocês as coisas que estão acontecendo. Porque é de graça, né? Então, por exemplo, a live de ontem, que eu fiz mentoria, modéstia à parte, foi sensacional. Um estudo de case com a aplicação do modelo, né? Foi bem boa. A Masterclass também foi bem boa. Hoje a gente tem uma live depois aqui, quando der 7 horas, vem 2 BPs que trabalham em cooperativa no Nordeste, elas vão contar a experiência delas, então tem muita coisa lá no canal do YouTube também. Uma série lá chamada, uma playlist chamada RH Experiências, HRBP Desafios, é muito consultor de lugares diferentes, contando as experiências dele, fora os meus conteúdos, eu mesmo falando, né? Mas para não falar assim que o meu conteúdo é legal, aí fica meio metido isso, vai ali ouvir o que o povo fala, né? E eu tenho lá no Telegram também um grupo chamado Eu Sou HRBP Top, tem 200 e poucas pessoas lá, que também é muito legal de fazer network. Hoje mesmo, por exemplo, tinha lá alguém pedindo vaga, e bota pesquisa e material lá, que é o grupo que fica orbitando lá. Eu sempre alimento ele. Então, que bom. A Jennifer falou sobre isso, da importância de estar na área. Tudo bem, Cláudio? Sua câmera está mal posicionada, eu estou vendo só sua cabeça. Travou? A Jennifer travou. Tá sem o cabelo. A conexão instável é minha ou sua? Vou fazer a figurinha da G. Voltou! Eu mato! Não fui eu. Então, marcaram... Voltei? Voltou e pegou ele na tampinha, hein? Tá querendo botar fogo no parquinho, né? Queimada aqui não é só no Pantanal, não, meu filho. Queimada aqui é geral. Aí vocês também agendaram reunião com clientes? Teve gente que contou lá no grupo que agendou. Como é que foi? Sim. Como é que foi? Eu agendei, foi muito positivo. Agendei com a área de crédito para entender melhor a área, para entender realmente. O meu objetivo era entender a dor, né? Isso. Porque a parte positiva, acredito eu que eu já conheço, né? O que eles fazem, análise, como que é feita, mas entender realmente a real dor deles, os indicadores que eles utilizam. Eu também descobri que sai da própria área, quais indicadores que eles precisam também de nós, de pessoas de cultura. Então foi muito, muito bom. Pronto. Até mesmo a necessidade deles, que hoje, a principal necessidade, vou até abrir para Raquel Fossati, treinamento específico para a área deles. Eu vou fazer bem bonitinho o relatório e te mando. Então, é algo muito positivo, gostei muito. Viu? E a gente sofre tanto para ter indicador, quando o próprio cliente já tem um indicador, é só a gente pegar uma carona nele e meter os nossos indicadores do que a gente tem e do que a equipe acha que dá para medir, porque a gente também tem indicador demais. Então, para algumas áreas faz sentido medir um indicador, para outras não. Por exemplo, eu trabalho com uma indústria lá, um cliente indústria.
Na indústria, no pessoal fabril, tem muito sentido medir absenteísmo. Para o pessoal do corporativo, não tem nenhum sentido, não tem absenteísmo, não é um problema. O problema lá, por exemplo, é turnover espontâneo de determinada posição. Então, você vai sentindo e calibrando dentro do seu dashboard, né, o que é. E aqueles mandatórios, que tem a ver com a cultura da empresa, que tem a ver com o que a empresa valoriza ou qual é a onda que está no radar, a gente coloca para todos, né? Então, é muito legal a gente eleger assim, uns 3 indicadores corporativos, que vai pegar em tudo quanto é área, todos os consultores têm que medir, por exemplo, cultura, por exemplo, clima, né? E outros indicadores a gente pode customizar de acordo com a necessidade daquele cliente, tá? E aí a gente pode, por exemplo, pedir para a nossa área que monta relatórios, aí tem empresa que tem uma área de BI, tem empresa que é no financeiro, tem empresa que isso é dentro do remuneração, aí eu não sei, aonde ficam os BI, você fazerem relatório padrão de dashboard, entendeu? O cara todo mês bota lá. Eu já tive experiência que a área de folha deixava para a gente uma base de dados pré-montada que o TI passava, que não afeta a folha, mas era uma base de dados que a galera de DHO podia usar e customizar seus próprios relatórios. Fechou a folha, passava aquela base, a gente fazia a query ali dentro, tirava nossos indicadores de acordo com a realidade de cada situação. Tá? Então, isso aí é uma coisa que vocês têm que alinhar, porque não pode um medir, o outro não medir, uma área tem, outra área não tem, um consultor é mais expert em Excel, se vira melhor, faz, o outro que não sabe nada não faz nada. Então, isso não pode, tem que ter uma certa padronização. E chegar aí num horizonte de uns 3 indicadores, que vai ser o indicador de performance da área de BP, entendeu? É acompanhar aquele indicador do cliente. Se aquele indicador do cliente está evoluindo, então significa que nosso trabalho está bem feito, né? E isso pode gerar até avaliação de desempenho, isso pode gerar acelerador remuneratório, né? Que era bom se a gente tiver remuneração variável, uma parte da nossa pesquisa uma parte da nossa avaliação de desempenho vem da satisfação do cliente com esses indicadores, entendeu? E tem que ser indicador de gente, tá? Então, de performance. Então, ou seja, é PDI cumprido, ou é homem-hora treinado, ou é índice de aderência aos pilares culturais, ou é índice de promoção. Aí vocês têm que escolher dentro do negócio, dentro do que o business quer, né? Do que é orientador da empresa. Porque também você tem moral, digamos assim, para dar uma chunchada de vez em quando nos seus clientes, né? Se não tem, você fica assim, ao Deus dará. Então, vou chamar o cliente na chincha, vou falar, pô, cara, isso aí que você está fazendo não é legal. Ele fala, baseado em quê? Baseado que eu sou seu amigo, eu estou te dizendo, confia em mim que eu sou legal. Entendeu? Aí você fica vazio. Agora fala, não, tem aqui o indicador, a gente acompanha, essa é a nossa métrica, olha aqui a série histórica, a média da empresa está em tanto, igual o clima, né? A nossa pesquisa tem uma média de 7,8, sei lá. A área está com 6,5. Acabou para ti, deu ruim, vamos embora consertar esse negócio. Agora a área está com 8, o cara está cheio de moral. Quando eu for falar, ele fala, dá licença que eu sou 8 na pesquisa. Desculpa aí, né? Então... Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Desculpa, rapidinho, fiquei pensando aqui naquele lance que a gente estava conversando da nossa pesquisa do Pulse, o tanto que a gente está com problema para tentar identificar os gaps principais, talvez trabalhar indicadores vai nos ajudar, né? Não sei. Sensacional, porque você pode pegar a pesquisa Pulse e estratificar as perguntas, e o indicador serem as perguntas, entendeu? Para você poder chegar na média lá, tá? Lulu é boa nesse Paranauê aí, que eu sou muito boa de ROI, tá? Eu faço ROI. Você fala pegar as perguntas e transformar em indicadores, mas elas estão muito separadas, assim, tá muito separadinho, sabe? Lu, por área, assim, por liderança, por temas muito, muito separados. Como é que a gente poderia fazer? Teve um cliente meu que eles pediram, viu, Jennifer, uma aula extra no curso só para a gente construir o dashboard, tá? Não é, aqui você vai ter um dia que é só dashboard, não é hoje. Mas aí você pode pensar, se você quiser, a gente bota o quê? Uma aula mais, uma aula menos, né? Como diria os cariocas, né, Raquel? Uma flecha para quem quer São Sebastião, né? Então, né? Porque aí olha o computador, olha o pagamento do computador aí. Olha o pagamento. Porra, uma aula não compro note, não. Porque eu estou assim na baixa renda. Uma aula compra uma ring light. Um mouse.
Né? Uma cadeira diretor, essas coisas assim, né? Gente, você não sabe que a minha cadeira anterior, ela andou para trás, eu caí de bunda no chão, tá gravando. Nossa. Eu já estava com as costas meio bugadas, sabe quando você dá aquele cleque aqui assim? Aí eu fiquei meio empenadinha, sabe? Gastei um dinheirinho lá no osteopata, que bota a gente toda no lugar, e quando eu cheguei em casa, o marido tinha comprado. Precisei cair para pegar a cadeira, gente, pelo amor de Deus. Que amor é esse? Vamos voltar para o tema, né? Vamos voltar para o tema. Então, hoje, gente, eu vou aqui compartilhar com vocês. Hoje tem case, tá? E tem um diagnóstico muito maneiro, que é o diagnóstico de papéis em RH. O Dave Urich, que é o cara lá que inventou essa moda de business partner, ele diz que nós temos 4 quadrantes de atuação, e eu mostrei na semana passada as 4 ondas, não foi? E aí eu criei, a partir do livro dele, um diagnóstico. Eu vou deixar aí a lição de casa, depois vocês vão me devolver, mas vocês se preparem, tomem um Rivotril ou uma maracujina, porque quando você vê aquilo, você vai cair dura. Você vai responder as perguntinhas e vai plotar numa matriz, e aí você vai ver como vocês estão atuando nos 4 quadrantes. E aí é só tapa na cara, né? Porque você vai ver que você está todo operacional. Não precisa nem ser mágica para saber. E aí a gente começa a olhar como vamos fazer. No curso presencial, que tem mais carga horária, a gente faz. Aqui eu boto como anexo lá e depois a gente discute no grupo, tá? Para não gastar tempo fazendo aquele questionário aqui. Então, hoje eu vou dar isso. E aí, esse quadrante, ele mostra como nós estamos atuando em processo, em pessoas, em futuro e em presente, né? Então, se a gente está muito especialista, muito processo, muito métrica, pouco desenvolvendo pessoas, né? Então, ele vai dar um parâmetro para a gente, um cheiro, né? E até sugiro que a equipe compartilhe seus resultados para chegar numa coesão, porque às vezes um deu um resultado totalmente diferente do outro, que são as percepções que nós temos, que é normal das realidades diferentes mesmo, tá? Então, hoje eu pretendo que a gente tenha case, tá bom? Mas, porque a aula passada nós não fechamos. Aqui foi o arquivo que fechou, tá vendo que ele tem um recuperado aqui? Rapaz, nome de Deus. Então, ó, na aula passada, deixa eu pegar aqui, a gente foi, viu essas coisinhas tudo aqui. Ó, essa evolução das 4 ondas, tá? Esse é o questionário que eu vou dar para vocês. Os stakeholders, eu não sei se eu cheguei a falar, mas era muito bom a gente fazer o que cada um dos nossos stakeholders querem de nós. Então, tá aqui, ó, o que o acionista quer, o que os colaboradores querem, os gestores, os fornecedores, os clientes, usuários do nosso produto. Então, não é o cliente da gente, é o cliente da empresa, né? O usuário do nosso produto, órgãos reguladores, se a gente tiver, comunidade. Então, esse painel aqui é um painel muito legal da gente fazer um brainstorming dos interesses de diferentes clientes que nós temos. E vocês vão enxergar uma coisa muito interessante. Primeiro, o que a alta direção deseja, às vezes dá choque com o que a liderança deseja. Que às vezes dá choque com o que o colaborador deseja. E nós ficamos na encruzilhada. Entendeu? Então, aqui tem um ponto muito legal que eu já vou propor esse brainstorm para vocês. Começar a pensar assim, a alta direção da companhia, o que ela quer? Vou fazer bem rapidão aqui, depois você vai botar no seu caderninho aí, tá? Então, o que querem a alta direção? Ou o que quer a alta direção? Pergunta. O board lá da companhia, os homens. O que eles querem? Brainstorm. De RH, né? O que eles querem do RH? É pergunta, tá? Não, ninguém. Os melhores, o time de alta performance, que vai entregar os melhores. O board da companhia quer que vocês, RH, tenham um time de alta performance? Acredito que sim. É? Tá. Que desenvolva todo... Que ajude no desenvolvimento de todos os colaboradores, isto é, pelo que eu sinto, é exatamente isso, é o desenvolver ou ajudar ou auxiliar no desenvolvimento dos colaboradores. Tá.
Eu acredito que é muito mais alinhamento com o direcionamento deles, entendeu? Eles esperam que o RH sempre estejam bem alinhados com aquilo que eles esperam. Uhum. O que mais? Resolver questões com os funcionários, né, que não precise chegar até eles. Tá bom. Eu acho que tem um ponto, Lu, que hoje o board ele tem um foco muito grande em resultado, tá? Então, eu acho que é maximizar resultado. Acho que a expectativa deles, da área de pessoas e cultura em si, é que a gente consiga maximizar os resultados com o menor custo. Aqui eu já estou começando a chutar a canela de vocês, né? Já começou a sentir vergonha alheia? Eu já comecei a sentir vergonha alheia. Porque nós não temos clareza do que a alta direção quer da gente. Então, vai desde maximizar resultados, alinhamento direcionador estratégico, até resolver o problema dos empregados. Você percebe que quando nós não temos clareza, é difícil a gente mostrar valor? Então, gente, mandamento número 1 de consultoria é saber exatamente onde eu estou para onde eu vou, né? Então, onde que eu estou, para onde que nós temos que ir. Então, fica aqui uma lição de casa para a Jennifer, para colocar numa reunião com o time comportamentos e métricas do que o que é valor para a alta direção. Porque se para a alta direção é resolver problema de empregado, como isso será medido? Eu não quero questão trabalhista, eu não quero ação na justiça, eu não quero reclamação de empregado, ou eu não quero pesquisa de clima baixo. Tem um monte de gente. Se o que eles querem é um alinhamento com os direcionadores estratégicos, quais são esses direcionamentos estratégicos? É um time com um quadrante de avaliação de desempenho cujo 90% das pessoas estejam no quadrante de performance, resultados, metas atingidas, e aí tem meta desdobrada para todo mundo. Eu só posso saber o que eu vou entregar se eu tiver clareza e como medir. Está claro isso? Cláudio, você está com uma cara de quem quer rir, que eu não sei se é rir ou chorar. Na verdade, são os dois. Essa é a grande verdade, são os dois. Porque a gente pensa, a gente que está dentro, né, vivendo intensamente os acontecimentos da nossa área, a gente tem algo em mente que a gente descobre que não é aquilo, na verdade. Então, eu não sei se eu enganei, se eu estou sendo enganado, ou se são as duas, ou as duas situações. Na verdade, você está entrando, Cláudio, o RH ele é acostumado a entrar na tática. A empresa tem estratégia, tática e operação. O RH ele entra na tática. O board define, fala, vai lá e faz. E a gente fica fazedor. Só que nesse miolo aqui, a gente não tem felicidade. Porque se você fez, tem coisa que deixou de fazer. E você não é percebido como uma pessoa de valor agregado. Eu vou fazer uma comparação aqui bem preconceituosa, tá? Mas só como metáfora. É mais ou menos o serviço da sua ajudante do lar. Você paga para ela deixar a casa bonitinha. E o trabalho dela é não aparecer. Porque ela não tem nada que ela faça que você vai dizer assim, uau! Entendeu? É muito difícil ela ter um trabalho que você fale, uau, chegou e pintou a parede de verde. Não, né? Ela deixou as coisas no lugar, arrumou, você tem conforto, aquilo passa batido. Agora, o erro dela grita. Porque se tem uma comida estragada na geladeira, tem uma roupa queimada, tem uma roupa não lavada, tem uma casa suja, aí você fala, entendeu? Nós temos que sair desse lugar e a gente tem que subir na estratégia. Para subir na estratégia, eu tenho que ter clareza dos indicadores de negócio, da expectativa da alta diretoria. O que é valor para a alta diretoria quando se fala em gente? Então, a Jennifer tem que pressionar o chefe dela, que tem que pressionar os homens, que em algum lugar tem que chegar uma métrica lá, entendeu? Diga, Jennifer. E é por isso que eu falo da questão
eu nem tinha pensado nisso, mas da questão da meta corporativa. A nossa meta corporativa, realmente, que a gente cascateia para todos os níveis, ela não tem relação com pessoas. Ela é diminuir faturamento e aumentar volume. É isso. Ou aumentar faturamento e aumentar volume. É isso, basicamente. Então, essa é a estratégia, essa é a meta, é isso que tá na cabeça. No Paranauê. Como é que eu diminuo... É isso. Diminuo o quê? Repete aí o negócio. É aumentar faturamento e aumentar o volume. Eu aumento o faturamento? Bem, só se eu estiver trabalhando na ponta. Se eu estiver, por exemplo, dando treinamento para o pessoal de vendas ou de produção, eu consigo na veia medir, porque aí eu aumentei o volume de produção, ou eu aumentei o volume de vendas, ou eu aumentei o volume de recuperação de crédito, né? Atividades fins, elas são medidas muito facilmente, né? Com o indicador que a área tem. Mas as áreas meios, elas vão ter processos ágeis. Entendeu? Então, lembra da metodologia do Balance Scorecard? BSC. Pega o BSC e desdobra tudo que é meta de vocês naqueles 4 pilares. Porque como é que você soma? Você soma com processo otimizado, com redução de custo, porque o aumento é só na atividade fim, né? Porque, por exemplo, aqui, você mais capacitado e fazendo intervenções melhores para o seu cliente, você aumenta o faturamento? Não. Né? O seu líder fica melhor, mas você melhora o processo. Você melhora o indicador BSC de aprendizagem e de inovação. É competência, você aumenta a competência. Por isso, gente, que vocês têm que ter as competências chaves. Para você poder falar para o cara que na hora que ele faz um bom planejamento, ele está incrementando a competência Sbleblo. Tá ligado na parada? Eu estou adiantando, né? Que eu estou falando de indicador antes de falar do rapport, né? Mas está fazendo sentido para vocês isso? Então, é inovação, é processo, é satisfação de cliente. Essa é pulinho do gato. A consultoria tem horas no valor de 4 dígitos para ensinar isso aqui. Eu estou dando para vocês de graça, que é satisfação de cliente. Introduza pesquisa de satisfação de cliente. Seja ServiMonkey, seja Google Docs, seja Mentimeter, Kahoot, esses aplicativozinhos assim, fez o processo no seu cliente, pede para ele te dar um depoimentozinho de pergunta com 3 questões, né? Impactou na efetividade quanto essa solução... A gente tem modelitos aí que vocês podem criar. Você precisa aferir, tá? Do seu cliente. Então, eu sugiro que você faça 2 pesquisas ano, informal mesmo, sobre os consultores, que os clientes respondam. O consultor é disponível, o consultor traz soluções de alto valor agregado, de 0 a 10, notinha de 0 a 10. O consultor tem as informações disponibilizadas, é acessível, o custo... A gente tem isso, Lu. Então, aí sim que você vai mostrar que está bacana, porque quando o seu cliente vier falar, porque é o Cláudio, porque é a Adriane, você fala, engraçado, tua pesquisa não mostra nada disso aqui, ó. A pesquisa aqui, ó. Tem que ter respaldo do que você está fazendo, senão você fica nesse lugar da ajudante do lar. Parênteses, tá? Agora vamos voltar aqui para a segunda pergunta. Chicote. O que é a liderança de RH? O que eles querem de vocês? Brainstorm. Lucas, não faz cara que não é com você, não, que é com você que eu estou falando. Eles querem uma, assim, pelo que a gente escuta nas reuniões, que é uma atuação mais sênior, né? Aí volto de novo àquela palavra que você trouxe, o protagonismo junto à autogestão aos gestores. Você está falando que ele quer isso de você, RH, ou ele quer isso do time? Do time. O time quer, tá. O time. O líder quer time com protagonismo. Tá. E que a gente inove, que a gente traga inovação para a nossa área. RH ou a gente, o time? A gente... Agora eu fiquei confuso na pergunta, calma aí. Não é time RH, é time, pessoas, população JTI, ou RH especificamente. O que os líderes querem do RH? O que o seu cliente, o líder, quer? Todos os clientes internos querem do RH. Ah, tá, perfeito. Os líderes. Então, aí eles querem que a gente auxilie também, né? Aí um pouco que eu acho que o Claudionor trouxe ali, o desenvolvimento das pessoas. A gente auxilia nessa parte de desenvolvimento de time.
e que a gente traga as melhores práticas do mercado, principalmente do mercado de RH, enfim, que a gente consiga aplicar aqui dentro. Tá bom. Eu acho que eles têm uma expectativa de que a gente seja um pouco mais proativo do que reativo. Hoje a gente ainda tem um papel muito mais reativo. Uhum. Quem mais? Eu também acho que ao mesmo tempo que eles querem isso e que eles têm esse pensamento, eles talvez tenham um pouquinho de medo que a gente não garanta a base, que é a admissão, a demissão, férias. Então, às vezes, por isso, a gente tem que cavar um pouco mais uma oportunidade de ser estratégico, porque talvez tenha uma resistência da parte deles por conta desse medo, assim. Tá bom. Adriane e Helen. Camila. Bom, eles querem muitas coisas, né? Até eu, por exemplo, eu quero de praia, sossego. Mas, assim, eu sinto muito isso, essa questão da gente ser... Assim, eu sinto que eles sentem esse apoio nosso em relação a ser suporte deles na tomada de decisões, no que fazer, como estruturar algumas ações. Então, essa relação mesmo de parceria, de apoio, em ter quem conversar, trocar ideia, saber qual o melhor caminho tomar, trazer algumas clarezas em relação a algumas perspectivas. Então, é muito mais esse suporte mesmo à gestão deles, né? Desenvolvimento de gestão deles. Estou ouvindo música. Estou com uma vontade de mandar um beijo para você, porque agora eu ouvi alguma coisa que está falando com sentido para mim. Porque, olha só, um time protagonista não é o RH que vai fazer. O RH pode ajudar contratando pessoas protagonistas, se protagonismo for uma competência, tiver descrita e tiver ferramenta de seleção para medir. Porque é muito fácil falar que eu quero protagonismo e ficar assim, medindo igual febre de supermercado, né? O cara mede a temperatura assim. O que é protagonismo? Onde ele vive, do que se alimenta? Globo Repórter no protagonismo. Nós temos que descrever comportamento observável. Alguém que é protagonista faz o quê? What sport is that? Né? Entendeu? Porque é protagonista. O protagonista pode ser o fofoqueiro, pode ser o enxerido. Não é isso? Pode ser um sem noção, sem limite. Então, o que faz um protagonista, tá? Mas, ok, ele pode querer, e aí eu posso assegurar isso na seleção e eu posso assegurar isso nos treinamentos. Né? Todo treinamento que eu for falar, eu levo essa temática. Eu posso fazer rodas de conversa, eu posso estimular ações, mas quem vai desenvolver competência no colaborador não é o RH. Esquece, o RH não vai fazer isso. O RH pode botar um treinamento 3 vezes no ano. Se um colaborador fizer 3 treinamentos no ano, vocês já estão com homem-hora treinamento médio, show de bola. É o no dia a dia, é o 70, 20, 10. É o que ele faz. Então, se ele quer protagonismo, você tem que ensinar ele a fazer desenvolvimento. Então, ele tem que dar feedback, ele tem que acompanhar, ele tem que fazer avaliação de desempenho, ele tem que fazer PDI e ele tem que fazer conversas de metas, né, de métricas. Fala, Cláudio. Mas eu não sei quanto às outras filiais, tá? Vou falar de São Paulo. De São Paulo, eu não sei porque nós estamos virando a chave agora, enfim. Eles querem exatamente o oposto. Exatamente como você acabou de falar. Eles querem que nós desenvolvemos, né? Nós que temos que desenvolver o time deles, nós temos que dar feedback, até feedback que é eles que têm que dar, nós que temos que fazer, enfim. Eles querem que nós façamos toda essa parte, e como você falou no início, eles querem vida boa, né? Vida praia, curtição e sol. É só isso. É isso que eles querem. Essa é a grande realidade. É que com a mudança de chave, agora, por exemplo, teoricamente, nós não fazemos mais a gestão de holerite, por exemplo. Então, está no sistema, o colaborador hoje, graças a Deus, já tem, que está ok, que eu vi. Amém. Mas até não estar disponível para o pessoal de vendas,
Eles pediam para mim e eu direcionava para o gestor. Querido gestor, favor enviar o lerite para o seu colaborador. Eles não gostavam disso. Então, quer dizer, o que eles querem? Eles querem algo que nós não vamos mais fazer, que até então nós fazíamos. Só que hoje eu direciono, né, para ele fazer, porque ele deve fazer a gestão, e eu, como diz a Camis, suportá-lo no desenvolvimento. Eu tenho que dar suporte. E até mesmo em alinhamentos que nós fazemos em reunião, que foi alinhado com um grupo 369, de 9 pessoas, daí quando está só você e ele, né, para tomar uma ação que você tem que dar o suporte, ele quer que você faça. Daí é necessário lembrá-lo, né, lembrar o Homo sapiens que não. Fala assim, olha, naquele treinamento, naquela reunião foi alinhado XYZ. Eu estou aqui para te dar suporte, que é diferente. Tá. Adorei, vou bater palma, eu já ganhei o dia, eu tô feliz, eu tô alto astral, tô sorrindo. Isso é muito velho, né? Muito bem, volta para a caixinha, Lucimar, segura essa sua traveca aí, que o negócio tá meio complexo. Então, amados, deixa eu te falar uma coisa sensacional, Cláudio, sensacional. Você hoje vai ser ajudante da professora com essa temática aí. E é o seguinte, não adianta você contar para ele que esse papel não é mais seu, se do alto da compadecida não vier essa informação alinhada, tá? Porque é normal o líder querer isso daí, porque ele não foi treinado para ser líder. Ele chegou na liderança promovido por competência técnica, e ele é medido por resultado técnico. Então, ele acha que gerir pessoas é de RH. E o RH fica que nem um Dom Quixote de La Mancha falando com os moinhos de vento, que a gestão de pessoa é dele. Mas quando ele chega lá na presidência, lá na diretoria, lá nos homens, e eu ando muito perto desses caras, eles falam assim, deixa o RH para lá, deixa o RH para lá, faz aqui que eu estou te mandando, tira o sujeito mesmo do treinamento. E quando o RH vai confrontar, a diretoria fala, não, pode deixar, vou dar uma dura no Cláudio podia ter feito isso não. Mentira, conversinha para boi dormir. Então, se você quiser realmente que a coisa ande, precisa ter indicador de performance de gestão de pessoas na liderança. Isso daí é uma coisa que a Jennifer pode levar para propor. Um indicador, por exemplo, a pesquisa de clima. Se for um indicador de performance dele, se impactar na avaliação de desempenho, na métrica de remuneração dele, de meta, de status, ele vai cuidar da pesquisa. Ele cuidando da pesquisa, aí ele vai começar a entender que faz parte o ciclo da gestão. Se não, fica assim, entrou aqui, saiu ali, sabe? Entrou aqui, saiu ali, porque ele não está vivenciando. Então, Cláudio, primeiro, muito importante que vocês alinhem esse discurso de prática, não fazer por ele. Ele é quem faz. Eu não faço o desenvolvimento do funcionário dele, eu não crio protagonismo no funcionário dele. E quem garante admissão, demissão, processos trabalhistas e burocráticos também não somos nós, é a área de facilities, ou a área da folha, ou a área do shared service, ou centro de serviço compartilhado, sei lá, como é que é o nome aí? Onde é que está a folha aí? CSC. No CSC. Então, essa a métrica da base de proteção da onda 1, que é não ter processo trabalhista, tá todo mundo com admissão bonitinho, o salário arrumado, as coisas todas dos sindicatos, é métrica do CSC. Eu, DHO, BP, eu posso auditar. E eu, Lucimar, gosto muito de auditar. Chegou minha folha, deixa eu dar uma passada de olho, se não tem ninguém fora de faixa, ninguém com cargo errado, se as transferências ou movimentação foram implementadas, o fulaninho que está afastado, está aqui no custo da minha folha, vai para lá, vem para cá, se a verba tal está paga, né? Eu olho como auditoria, porque eu sou guardiã disso, mas não é minha métrica. Minha métrica está no clima e a minha métrica está no desenvolvimento de competência de liderança. O que eu tenho que fazer é fazer esse líder fazer feedback, acompanhar desempenho, cumprir PDI, ter conversa de motivacional com o grupo, distribuir meta, acompanhar a meta. Tá claro isso, Cláudio? Agora,
Aonde que vem o bicho pegando? O bicho pegando é quando nós, BPs, não estamos preparados para esse suporte ao líder. Eu não sei conversar com ele, que é o que a Camila falou, que foi música para os meus ouvidos, é isso aqui, ó. Conversar, trocar ideia, trazer clareza, fazer contraponto, fazer pergunta poderosa, é sentar com ele uma vez por semana, reunião de mentoria, reunião de vogal, fala, e aí, como é que está seu time? E aí, como é que estão seus desafios? E aí, como é que está o planejamento para você conseguir resultado e reduzir custo? Cadê seus processos? Estão andando direitinho? Como é que está o seu time? Quem está despontando? Como você vai reter esse cara? Quem está com baixa performance? Como você vai corrigir a performance desse cara? Quem que está com problema? Ah, o fulano, o olhinho dele está opaco, porque você não sabe, a mãe dele, tadinha, está internada com Covid, o cara não está conseguindo produzir. Ele traz o problema para você e você conversa com ele, vamos dar orientação, mas percebe que você tem que ter outro nível de conhecimento? Uhum. E você tem que ter tempo. Agora, se você só chega lá rapidinho para pegar a assinatura no documento, porque você está lotado de coisa operacional para fazer, você não tem tempo de bater papo, e você acha que bater papo é jogar a conversa fora. Uhum. Por isso que você tem que ter agenda com o cara semanal. Ah, Lucimar, eu vou lá, ele não tem nada para falar. Tem sim, senta e fala, e aí, me conta da vida. Eu tenho um filho adolescente, eu faço super mestrado com isso, que eu chego lá e falo, e aí, filho, tudo bem? E ele fala, mãe, estou jogando. Nem olha na minha cara. Eu falo, vou ficar aqui vendo seu jogo. Aí ele fala, sério? Eu falo, sério. Quem é esse cara aqui do jogo? O que ele está fazendo? Ah, isso aqui é o quê? Aquilo ali. Pronto, eu encho o saco dele, uma hora ele fala, fala comigo. Eu falo, pronto, puxei assunto. Porque se eu passar lá e falar, e aí, filho, tudo bem? Quer conversar? Ele vai falar, não, tá tudo beleza. Meu filho, ele foge tanto de mim, que às vezes quando eu chego lá, ele fala, mãe, eu vou no banheiro. Não tem problema não, filho, estou sentando aqui te esperando. Vai ficar do lado de fora me esperando? Ele tem um suíte, esse garoto. Fala, tá, vou dando os bibelozinhos aqui, vou vendo os quartinhos aqui, os cadernos seus aqui. Aí o garoto vai lá fazer o que ele tem que fazer lá. Quando ele sai, eu estou ali. Tudo bem? Eu não largo, eu não deixo para ter a conversa. Você está entendendo? Fez sentido? Fez. Tá? Então, ó, o que querem a alta direção e o que quer a liderança. Porque aí, se a alta direção quer, tá aqui na alta direção, ele quer foco em resultado, maximizar resultado com baixo custo. Então, quando esse seu cliente chegar para você assim e falar, eu quero demitir o Juquinha, mas o Juquinha não é bom, a avaliação do desempenho dele não é bacana, mas ele está muito preguiçoso, e você vê que ele não fez o gerenciamento do desempenho, você vai falar, então, não posso demitir porque a direcionadora estratégico é retenção de custo, e a gente tem uma pessoa que dentro do sistema de seleção foi contratado com todas as competências adequadas. Tudo evidencia que esse cara não está performando, não é porque ele não tem os skills, é porque você não está desenvolvendo ele. Aí, ó, tapa na cara dele, ficou tranquilo. Agora, você não tem os skills, você não tem o mapa do cara admitido, você não tem o orientador estratégico da direção, você vai falar com ele em cima de quê? De nada. De ser Na verdade, nem fala, né? Aí você vai ser o franco atirador. Você fala, eu acho que isso aí é má gestão. Ele fala, não acho. Você fala, mas eu acho. Ele fala, mas eu não acho. Você fala, então tá bom, para o ímpar. Entendeu? Que é o que sobrou para você. Diga, Adriane. Está sem o microfone. Ó, tá aqui falando. Mas e se diante desse discurso, a gente, né, assim, a gente ouvir, por exemplo, tudo bem, ele estava assim, mas de uns tempos para cá ele não vem mais performando dessa forma, não está entregando, não está produzindo. A diretoria falou que a gente pode trocar porque o cara não está entregando. E aí já vem trazendo a argumentação de um patamar que a gente não consegue tanto mais contra-argumentar. O que fazer nessas horas? Aí é entubar. Você vai ter que assumir, porque se você fosse um BP presente, se você estivesse fazendo acompanhamento com ele semanal ou quinzenal, você conhecesse o Zequinha, você sabe de quem ele está falando, você tinha argumento. Mas não é o nosso papel fazer esse acompanhamento, esse tipo de acompanhamento. Não é esse acompanhamento do Zequinha. Eu estou na área, eu fico vendo, eu vou perguntar para ele, cadê seu plano de acompanhamento? Ele fala assim, sei lá, estou meio grilado com a Adriana, sabe? A Adriana anda, tinha tanta expectativa na Adriana, de repente a Adriana, sabe? Assim, né? Ele traz uma queixa antes, né? Aí o que você faz? Você fala, bora fazer um plano
de ação. A gente até tem, Vamos chamar a Adriana, vamos dar um feedback sincero para ela, vamos fazer um plano de ação e vamos acompanhar. Tem empresas que têm métricas, que só pode demitir depois de preenchido um plano de reversão de desempenho. 1, 2, 3. Às vezes leva 3 meses para conseguir demitir. Aí pode ser que não seja, mas vocês podem estabelecer alguma coisa. E só vai quebrar isso quando for uma coisa muito grave, né? Uma justa causa, o cara furou o olho do outro, sei lá, né? Roubou. Fora isso, não. O cara não consegue mandar embora com essa facilidade. Tem empresa, por exemplo, que tem comitê de demissão. Então, na área, existe um squad, que são decisores, coordenadores, supervisores, funcionário CIPA, sei lá o quê, que tem que jogar na roda e bater, que nem uma avaliação de calibração de desempenho, tem calibração de demissão. Então, vamos botar na roda aqui a Lucimar. Aí a Jennifer vai defender ou vai atacar, a Adriana vai defender ou vai atacar, o Cláudio vai defender ou atacar, a Ellen vai... Chegamos a um consenso. E o RH, BP junto. Então, foi consenso que é melhor desligar a Lucimar. Não, foi consenso que a Lucimar tem jeito. Então, gente, o modelo BP ele serve para descentralizar as decisões relevantes em comitês, para tirar esse poder onipresente do líder. E isso não é para ele se sentir prejudicado, é para ele ter isso que a Camila falou, com quem compartilhar. Falar, Camila, pô, para mim tá difícil, o cara tá aqui muito mal criado. Aí a Camila vem, traz um contraponto, traz uma mediação, traz uma técnica, chama o cara, conversa também, vai entender que, de repente, os dois querem a mesma coisa, só tem um estilo de personalidade diferente, né? Aí você vai lá dar um toque nesse líder que, de repente, ele fica se tomando muito, tudo para ele é uma afronta, né? Cara, é só uma geração Y, é um milênio. O milênio é assim, eles são tudo bocudos. Eles falam, aí você acha que está batendo de frente com você, não está, você tem que entender a cabeça do cara. Travou. Entendeu? Diga, Cláudio. A Jennifer também? Uhum. Cláudio travou, Jennifer também. Estou aqui, viu? Raquel também ou fui eu que travei? Quem travou? Voltaram? Como é que está aí? Quem que travou? Voltou. Quem que travou? Você. Loucura, né? Mas você ia falar alguma coisa, Cláudio? Ou você estava só falando que eu travei? Tá sem som, tá? Eu só falei, travou. Só fui ver que estava travado mesmo. Tá. Vocês entenderam o que eu disse? Conseguiu pegar o conceito? Então, você tem que, nesse caso, Adriana, você fica sem argumento. Por isso que é importante você estar presente na área, para que você tenha conhecimento de causa na hora das discussões. Porque se você fica lá no seu lugar, fazendo o seu trabalho, e o cara chega com uma demanda, ele já chega com tudo estruturado. O que você vai dizer? Você não tem nada para somar, entendeu? Com certeza. A gente até tem também aqui esses planos de recuperação que a gente chama aqui na empresa, que é justamente esse caminho, né? Quando o gestor aponta lá a necessidade. Tá. Então, por isso que é muito importante vocês fazerem um acompanhamento periódico da gestão e terem as competências chaves da liderança que você precisa desenvolver para quando você tiver que falar com ele, você falar, olha, uma competência muito importante é planejamento, por exemplo. Então, vamos ver como é que você está fazendo para desdobrar sua meta? Como é que estão indo os seus indicadores? Aí ele vai falar, agora você resolveu me monitorar? Não, não estou te monitorando, estou te ajudando. Aí você vai trazer para a área de treinamento, se for o caso, necessidades de treinamento. O Cláudio falou aqui, eu fui no cliente lá do crédito, né? Foi crédito, e eles falaram de uma série de treinamentos que eles precisam. Tá? Provavelmente a Raquel não tem braço para dar esses treinamentos. Provavelmente não tem. Se o cara ficar esperando treinamento institucional, não vai acontecer nada. Então, o que BP pode fazer? Podemos fazer roda de conversas, treinamento on the job, o sênior repassa, a gente mesmo começar a pensar em formas de adquirir novas habilidades, porque o cara pensa que tudo é sala de aula e ensinar.
Ai, o funcionário... E tudo é responsabilidade da empresa, né? A empresa não me ensinou. Ai, meu funcionário não sabe fazer apresentação, paga um curso de oratória para ele. Então, amor, não vai pagar, não vai ter curso de oratória. Não sabe fazer apresentação, você vai ter que treinar ele. Ele vai fazer apresentação no time, ele vai ter que ir nas reuniões, você tem que colocar 70, 20, 10, metodologia de prática. Então, o UBP serve para isso, para falar para ele, metade desses treinamentos aí que você quer não vai rolar. Porque é tirar a gente do posto de trabalho, organizar uma logística, fazer um custo que o cara resolve lá na área. Se um colar com o outro, se ele tiver shadow. Um é sombra do outro. Lá nos call centers chama carrapato, né? Agora não pode mais porque é assédio moral, mas é shadow. Quem é o sênior desse negócio? Ensina para ele aqui, entendeu? Fez sentido, pessoal? Muito bem, quero ouvir um pouquinho de vocês, lições aprendidas até aqui. Fichas que caíram. Resumos da ópera. Você fala no dia de hoje ou durante todo... Agora. Reflexões de agora. Desaprendi e aprendi mais sobre o meu papel. Desaprendi certas posturas, certos comportamentos, que muitas vezes a gente acha que a gente está ajudando, que a gente está sendo parceiro, e, na verdade, a gente está atrapalhando o desenvolvimento do outro. Então, repensar algumas ações foram bem importantes para mim hoje, assim, principalmente essa questão da gestão de pessoas, né? Não fazer pelo outro, ou até que ponto fazer pelo outro é uma ajuda, né? Então... E assim, Adriane, você tem que trabalhar para ser desnecessária. Você tem que trabalhar para ele não precisar mais de você, para ele ter autonomia. E aí é muito importante você ter lá seu caderninho, sua planilha, o que seja, seu Trello, o que você gosta, e você ter a área e o cliente. O que é que você está observando de necessidade de desenvolvimento nesse líder? É o estilo de gestão, é o monitoramento, vai fazendo acompanhamento, feedback desse cara. E aí você também vai anotando o tipo de demanda que ele traz para você, que tipo de trabalho você realiza para ele. Isso vai te dando o quê? Consistência. Quando a gente chegar lá no timesheet, que é o seu relatório de produtividade, você vai poder mostrar para esse cliente o quanto ele usa você de uma maneira diferente de outras áreas. Aí você vai falar, você me demanda e eu trabalho para você, 80% do meu trabalho para você é coisa pontual, picadinho de processo. Lá na outra área, por exemplo, a gente já está trabalhando calibração das pesquisas de desempenho. Eu podia estar te ajudando nisso. Mas para eu fazer isso, você tem que dar conta disso aqui. Então, eu estou percebendo que você tem gaps no conhecimento das políticas das empresas, no conhecimento dos fluxos de não sei o que lá. Você tem diagnóstico, entendeu? Mas para isso, você tem que ter apontamento. Entende? Sobre o que nós estamos tratando. Esse cliente te chama para quê? Te pede o quê? Né? Qual é a dor que acontece lá na área dele? Que tipo de competência você vê que ele está bem estruturado e o que ele faz mal? Às vezes, a falta de gestão do tempo, gestão de prioridades, gestão de planejamento dele afeta o seu trabalho, porque tudo com ele é em cima da hora, emergencial, é para ontem, é para amanhã. Ele leva a situação limite. Aí, quando falta 5 minutos para acabar o jogo, ele quer que você resolva. Engraçado que hoje mesmo o meu gerente veio me pedir uma ajuda para desenvolver um supervisor na gestão do tempo dele, porque não estava fazendo as entregas que precisavam ser entregues para a área de vendas. E aí ele veio me consultar para poder ver o que a gente poderia fazer juntos para poder desenvolver a gestão do tempo desse supervisor em específico. E aí, anteriormente, eu poderia dar o caminho das pedras. E eu falei, tá, mas como é que tá o seu tipo de controle com ele? Seu acompanhamento, né? Toda essa questão. E aí ele falou, realmente... Como é que você dá exemplo para ele? Como é que ele vê você praticando gestão do tempo? E aí eu voltei a pergunta, assim... Tem chefe que faz você trabalhar para ele? Em vez de você estar trabalhando para a empresa ou para o cliente, você trabalha para ele. Eu já trabalhei com um que você estava do meu lado e ficava o tempo todo me demandando. Eu falei, então, quando você está aqui é o inferno. Você me chama de 5 minutos, eu trabalho para você? Pensei que eu trabalhava para o cliente, porque você, Lucimar, cadê isso? Lucimar, cadê aquilo? Então, onde que está escrito que eu sou sua secretária?
sua memória, eu sou seu grilo falante, que eu sou mal criada, vocês sabem, né? Que eu sou, além de mal criada, eu sou simpatiquinha. Aí eu falo assim mesmo. Tá me achando com o cara de grilo falante, rapaz? Que eu fico do seu lado que nem o Pinóquio, eu sou memória, por acaso? Eu falo, tá ruim pra mim esse negócio aí, tamo ruim na sua vida. Vou te apresentar um negócio que você não conhece. Caneta, anota essa porra, para de ficar me perguntando toda hora que tá me estressando. Eu tô velha pra estressar. Ai, nossa, engraçado. Eu sou assim, aí eles morrem de rir, né? Porque eles não sabem que eu sou maluca, sabe? Ser velho é muito bom. Porque a pessoa já não está esclerosada, fala, nossa, a mulher tem que ser noção. É muito bom. Adoro. O que perde em colágeno ganha em folga, né? Muito bom. Muito bom. Show. Tá legal, gente? Então tem que começar a anotar o que seu cliente te demanda e vai observando ele, que competência ele tem dificuldade. Tá? Porque aí você vai fazer uma intervenção positiva com ele. Ao invés de você apontar defeito nele, você fala, eu vi aqui uma oportunidade no seu gerenciamento de negócio. E eu falei para vocês de um podcast que tem no Spotify chamado Líder HD. Vocês têm Spotify? Vocês usam? Vocês costumam ouvir podcast? Gente do céu, tá perdendo tempo, Cláudio. Podcast. A gente tem 3 que não dá para ficar longe. Um chama-se da Você S.A. Como? É o podcast da Você S.A. Você vai lá no Spotify, coloca podcast Você S.A. Eu vou pegar aqui agora. E o outro chama Líder HD. É sensacional. Tá? Deixa eu pegar aqui da Você S.A. Você S.A. Rádio Peão. É o nome do podcast. Ó, podcast da Você S.A. chama Rádio Peão. Tá? Rádio Peão. Eu, depois que descobri isso, sou feliz para sempre agora. Para sempre, amém. Vou tomar banho, estou de podcast. Vou lavar louça, estou de podcast. Vou no dentista, estou de podcast, tá? Líder HD é um outro sensacional. Então, por exemplo, eu posso propor, dentro do Líder HD, um podcast de 27 minutos numa reunião. Com a temática X. Então, eu entro lá, Líder HD, liderança de alta performance, por isso que é HD. Eu olho os podcasts aqui, tem um aqui que o tema é como engajar a equipe. Puta, gostei desse negócio, deixa eu ouvir. Boto velocidade acelerada, pô, o negócio é bom. Meu líder, vamos ouvir isso aqui e vamos fazer uma roda de conversa. Brainstorm, toró de parpite. Tá entendendo? Então, não precisa treinamento. Tem um líder, tem um livro, tem uma revista, tá? Inclusive, se vocês quiserem, eu tenho lá no Telegram um grupo que se chama Livro Aberto. Eu odeio PDF de livro, mas esse grupo existe. E o povo bota lá PDF de tudo que você imaginar. Escreve lá e vai lá e cata PDF também. Mete PDF para os clientes. Tem que desenvolver a galera. E tem que estimular esse líder a desenvolver protagonismo no time, entendeu? Então, por exemplo, o livro do João Cordeiro, chamado Accountability, João Cordeiro, tem um TED, tem um vídeo no YouTube, passa para a galera e vai descobrir o que é protagonismo, entendeu? Então, nós temos que ser mentores e coaching de competência dos nossos clientes internos. Ficou claro isso? Tá? Muito bem? Eu já recusei, a pessoa continua me estressando. Então, vamos agora me falar. Vocês fizeram o roadmap? O que vocês acharam do roadmap? Raquel, o que você achou do roadmap? Você está de blusa de frio, é, Raquel? Está frio aí, é? Ou você está com febre? Não, eu quero ir embora do Rio Grande do Sul, porque não vai embora esse frio, vou embora eu, entendeu? Eu estou aqui suando, porque eu estou com o ventilador aqui por baixo. Nossa, eu tô com uma invejinha de vocês, assim. Gente, tá Sério, muito não calor. esquenta aqui, meu Deus. Hoje tá um vento gelado, tá tudo preto, vai chover de novo, olha. Não seca a roupa. Ah, o inferno. Leva daqui. A porta do inferno tá aberta.
Nossa, Você tá não é muito daí, quente. não, né? Você não é gaúcha, não, né? Eu? É? Sou. Você é e quer ir embora? Nasci no lugar errado. Nasci no lugar errado. Entendi tudinho. A gente te abraça, tá? Vamos fazer uma oração para você. Vamos pedir a São Pedro. Por favor, peçam o calor. Peçam que o calor chegue aqui, para eu Muito poder bem. ser feliz. O que você achou do roadmap? O que vocês acharam de fazer o roadmap? Lucas, Ellen, Jennifer, Dri. Teve algumas coisas que eu achei mais difícil, assim, de preencher, e outras que foram mais fáceis, mas deu, saiu. Fala com ela não, que ela tá desse jeito agora, né? Saiu. O meu marido me perguntou que estradinha era essa. É a estrada do inferno. Tem uma estradinha aí, eu falei, que eu tô trabalhando nela aqui, ó. A mulher tem nada para fazer, fica botando a gente para carregar pedra. Difícil. Tá bom. Então, isso é muito importante, tá? E aí, cuidando do roadmap. Então, vamos agora que a gente vai olhar um pouquinho o PPT aqui, que é da aula 3, porque hoje era mesmo para gastar tempo com isso, mas não liga não, porque a gente vai dar continuidade nele aqui, para falar sobre a primeira etapa do ciclo de consultoria, que é o rapport. A consultoria, ela tem uma metodologia de 5 passos, tá? Começou um cliente novo, um projeto novo, um processo novo, você vai entender que seu cliente passa por um PDCA. E o primeiro passo é o rapport. Já ouviram falar dessa expressão, rapport? Rapport é conexão, tá? Eu preciso gerar match com o meu cliente, gerar um ambiente emocional adequado. O Daniel Goleman escreveu um livro das inteligências da liderança. Ele fez uma pesquisa com as 500 empresas da Fortune e começou a cruzar desempenho de líder com resultado organizacional, e chegou a 6 estilos de liderança, tá? E ele diz que as lideranças mais bem-sucedidas são aquelas lideranças onde existe um ambiente emocional positivo, clima, match, conexão. Então, as emoções, elas são contagiosas, e é daí que a gente fala de líder tóxico, de toxicidade da liderança, e também da salubridade, né? Do ambiente, da conexão emocional correta. Vamos trabalhar sobre isso hoje. Uma vez que eu tenho essa conexão bacana com o meu cliente, ele é acessível à minha influência. Ele aceita minha opinião. Eu conectei, deu match. Aí eu vou trabalhar em metodologia de diagnóstico. Eu tenho que saber fazer bons diagnósticos. E para fazer bons diagnósticos, eu tenho que ir além dos pedidos, das aparências exteriores. Eu tenho que mergulhar na questão, tenho que ter um contexto muito bom, eu tenho que dominar ferramentas. O design thinking é uma metodologia muito legal para fazer desenhos de diagnósticos. O Ishikawa, né? Matrizes Gucci, tem uma porção de ferramenta que a gente vai ver na outra aula, tá? Você tem que saber fazer diagnóstico. Um bom BP não pode se restringir ao que o cliente traz. Essa semana passada, eu recebi um rapaz para a mentoria que ele trazia uma questão que é: fico ou não fico na empresa? Com 45 minutos de conversa, o problema dele não era se ele fica ou não fica. Ele tem uma questão familiar bem complexa da carreira da esposa dele, que se mudou para uma cidade menor, engravidou meio que sem querer, abandonou a faculdade e o trabalho dela, está pendurada, entre aspas, nele, com um bebê pequeno, super infeliz, porque ela nem queria estar naquela cidade, ela nem queria ter tido filho, ela queria estar estudando, e esse cara agora começou a fazer água na carreira. Ou seja, ele se sente tendo trazido a esposa para um cenário que colocou ela numa bad, e agora ele não tem coragem de falar que deu ruim e ele quer voltar para trás com tudo. Só que ele também não sabia isso. Isso só foi se clareando conforme a gente foi fazendo, com uma sessão, 45 minutos, as perguntas poderosas. Eu também não sabia isso. A gente foi na causa raiz. Então, nós temos que aprender a trabalhar na causa raiz, porque muitas vezes o que chega para a gente é o efeito. Então, absenteísmo é efeito. Turnover é efeito. Clima ruim é efeito. Demissão é efeito. Má performance é efeito. O que é efeito? É a consequência. A causa
está atrás. E se eu trabalho no efeito, eu nunca sou estratégico. Porque a causa raiz não é sanada. Então, se eu fizer um coach, uma mentoria com esse rapaz, para ajudar ele a tomar a decisão se ele fica ou vai embora, vai passar 3 meses e ele está na sofrência de novo. Porque o problema dele não é ficar ou ir embora. O problema dele é aquela situação lá com a esposa dele. Que ele está jogando para baixo do pano inconscientemente. Beleza? Depois que eu tenho um bom diagnóstico, eu preciso ter hipóteses. O que são hipóteses? Hipóteses são possíveis saídas para resolver o problema. Então, vamos pensar numa abordagem médica. Estou com dor de garganta. Dor de garganta é um efeito. A causa pode ser uma infecção, concorda? Aí eu vou no médico. Aí o médico vai pedir para mim, vai fazer exame local, vai pedir exame de sangue, sei lá o que, ressonância. Ele vai pedir uma série de ferramentas para ele ter um diagnóstico. Aí ele chegou ao diagnóstico. O diagnóstico é uma infecção. É bactéria ou é vírus? Se bactérias, remédio tal. Se vírus, remédio tal. Você tem alergia a alguma coisa? Ah, eu tenho, não posso tomar sulfa. Estou chutando, tá, gente? Sem nada desses troços, não, estou chutando. Então, eu tenho que ter outras hipóteses de tratamento, porque ela é alérgica. Está compreendendo isso? Então, quando o meu cliente tem um problema ou um desafio, eu tenho que ter um diagnóstico e hipóteses que possam resolver a causa raiz desse problema. Essas hipóteses, elas têm peso, elas têm custo. Tem hipótese de longo prazo, de curto prazo, de médio prazo. Tem hipótese que eu tenho que fazer por onda. Primeiro isso, depois aquilo outro. Concorda? Então, validar, levantar e validar as hipóteses. Ciclo 3 do ciclo, tá? Feito a hipótese, definido, é esse o caminho, nós vamos executar com excelência. Um plano de ação com excelência, uma execução com acompanhamento, com cronograma, né? Com plano, com papéis e responsabilidades definidos, porque aqui também tem um outro gargalo. O RH é danadinho de delargar. Cheguei ali, combinei a contratação e fui embora, acabou. Eu não acompanho o onboarding, né? Eu não faço as entrevistas de 30, de 60 dias, e aí, quando eu resolvo, só chega para mim o problema do que o cara não se adaptou, está pedindo demissão, está sendo demitido. E você fala, como assim? Gastei um tempão fazendo a seleção, mas delarguei na execução. Está claro isso? E aí eu faço o fechamento do ciclo. No fechamento do ciclo, eu tenho uma metodologia de celebração, porque celebrar é um dos pilares do Great Place to Work. As emoções positivas, elas são potencializadoras de flow, de desenvolvimento, de felicidade, de engajamento, e elas tiram lições aprendidas, que é o que eu posso aprender da próxima vez, para o problema não acontecer novamente. Então, nós vamos trabalhar nos nossos encontros 5 passos. Dúvidas, perguntas, questionamentos sobre os 5 passos? Esses slides serão disponibilizados, tá? Então, uma metodologia de consultoria, gente, ela tem passo a passo, ela tem regra, ela tem um trilho, não para engessar, mas para você ter segurança do encaminhamento que você está dando para o seu cliente, entendeu? Eu não posso chegar para conversar com o meu cliente e já estar fazendo o plano de ação, que é o que a gente faz. A gente já senta e já começa a fazer cronograma. Plano de ação. Você vai para cá, nem cheguei na causa raiz, nem fiz o rapó direito. E termina quando acaba o plano de ação. Então, meus 5 passos eu fico com 1, né? Plano de ação. E o cliente não tem percepção de valor, o cliente não tira aprendizado, o cliente não reflete, o cliente não sai do piloto automático. Estamos juntos? Beleza? Dúvidas, perguntas? Queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma pergunta. Diga. Quando a gente tem um diagnóstico, e aí a gente está falando de uma situação que aparentemente é local, pontual, porque aqui a gente tem BPs de vários estados, cada um tem a sua operação ali, enfim. Só que você vê que a causa raiz é mais em cima, ou é mais geral. Uhum. Como é que a gente pode atuar
neste caso, assim, sendo que a gente não tem um alcance lá em cima, a gente está aqui na base. Como é que a gente poderia atuar nesse momento? Nós vamos compartilhar com o nosso cliente que aquele problema ele é reflexo de algo maior e que nós só podemos atuar no que nos cabe. Logo, a solução raiz não depende só de nós. Então, qual é o nosso papel de influenciador para cima, para a resolução? Ou como nós vamos administrar o rescaldo, entendeu? Porque aquilo respinga, tá certo? Ok? Então, vou pegar uma situação assim. A empresa tem um problema de cultura organizacional, porque tem alguma velha guarda na diretoria que é do estilo autocrático, manda prender, manda soltar. E aí, toda a linha que aquele diretor cuida, todo mundo é capataz de fazenda. A gente quer mudar essa cultura. Aí você contrata um cara novo. Aí chega ali um supervisor que ele é diferentão. Só que ele trabalha com um gerente que é capataz de fazenda. Esse é o exemplo que você está trazendo, né? Por exemplo. Aí você vai conversar com o cara. Bem, é o caso que eu dei ontem na mentoria. Você tem duas escolhas, amiguinho. Ou você vai se adaptar ao estilo do seu gerente e vai comendo pelas beiradas, ganhando confiança, ganhando autonomia para sair debaixo desse estilo dele autocrático, ou você não vai ficar aqui. Entendeu? Porque a pessoa ela fica ali querendo transformar alguma coisa que ela não tem acesso a transformar. Então, em vez dela estar se concentrando para cima, ela podia estar se concentrando para baixo. Vamos fazer aqui o seu time ficar porreta? Porque se seu time ficar porreta, tu ganha moral na empresa. E aí você foge do canhão do seu diretor. Você está entendendo? Isso aqui serve para o RH também. Às vezes a gente fica na sofrência porque o nosso chefe no RH não é o caso da Jennifer, não. A Jennifer é legal. Mas vamos supor que a Jennifer não fosse legal. Aí você fica, poxa, minha carreira, porque a Jennifer... Cara, larga a Jennifer. Vai fazer o seu cliente brilhar. Vai fazer o seu trabalho na sua área, ser show de bola, porque aí ela não vai ter moral de falar nada com você. Eu já vivi isso na pele. A minha chefe direta era uma chata. O que eu fazia? Eu mergulhava no cliente e brilhava. Deixava o cliente me vender para ela. O cliente falava, meu Lucas é capeta, hein? Esse cara aqui, eu quero ele, bota ele aqui. Aí a mulher já não tinha, quando ela vinha falar comigo, ela já tinha que falar mais macio, porque o cliente me queria. Você está entendendo? Então, gente, é o seu propósito, e a mesma coisa o seu cliente. Qual é o propósito? Porque a empresa tem problema. Toda empresa tem problema. A sua não é diferente. Perfeito, Mas, perfeito. dentro do que você pode fazer, vamos brilhar. Porque se eu não brilhar, a gente só está reproduzindo um modelo que a gente não quer. Vamos ser diferente e mostrar que o contágio pode acontecer pelo bom exemplo, entendeu? Que aí Mas aí, nesse caso, a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de... E quando vem processos? Cara, você é pago. Você é pago para alguma coisa, você tem que obedecer. Todo mundo faz serviço ruim de vez em quando. Eu também. Não é? Então, tem um processo que ele não tem sentido, que ele é redundante, que ele está obsoleto. Você já levou isso para frente, já colocou nos canais corretos, mas a empresa tem uma decisão a ser tomada. Obedeça. E não gasta muita energia com isso, entendeu? Quando seu cliente começar a falar assim, mas é RH que tem que fazer requisição carbonada, tem que fazer requisição em carbono. Pois é, o dia que a gente tiver um software, você só vai entrar lá e jogar o QR Code. No momento, é preenchendo o papel, na canetinha, com carbono. Faz rápido que acaba logo. Entendeu? Perfeito, perfeito. Aqui em casa também as crianças falam assim, se a gente tivesse a máquina de lavar louça, fala, amor, você acha que eu vou deixar de botar um botox para comprar a máquina de lavar louça? Olha para a minha cara. Você faz o que? Você trabalha, compra você uma máquina de lavar louça, né? Porque o meu dinheiro não vai botar máquina de lavar louça, vai botar botox. Você está entendendo? Então, pega seu bombril, vai esfregando e vai sonhando aí com a máquina ligada, o barulhinho de subindo, porque é o que tem para o jantar. Porque você quer brilhar com o meu dinheiro. Você quer que eu fique enrugada para tua mão, tá bonita? Vai lavar essa louça aí e aproveita que eu tô calma, ainda bem que tem comida. Você está entendendo? Porque tem coisa... É assim, ó, Lucas, não dá muito holofote para o que é, sabe? Não dá holofote, não.
Sabe, a melhor forma de você acabar com firulinha é você falar coisa boa, porque as pessoas elas não gostam de conversar com gente feliz. Elas não gostam de conversar com gente positiva. Você pode ver, não gosta. Se a pessoa chegar e falar assim, Lucimar, o mercado está difícil, né? Fala, só se for para você, mas a agenda está lotada. Nossa, eu estou sem dinheiro, só se é você, estou aplicando. Nossa, meu marido é um chato, meu delícia, faço sexo todo dia. Acaba a conversa na hora. A pessoa vai se embora, porque as pessoas elas querem a conexão de... Então, eu não alimento essas coisas, sabe? Aquele cliente que chega e fala, porque é a diretoria, porque é a empresa, porque você não sei o que lá. Você fala, cara, eu não tenho essa experiência, não. A Jennifer, para mim, é uma pessoa sensacional. Eu gosto muito dela. Mesmo que seja mentira, entendeu? Por quê? Porque você não dá margem a isso. Quando o cara vier falar do defeito da empresa, você fala, então, mas tem isso aqui que é maravilhoso, tudo tem prós e contras. Nossa esposa, nosso marido, também é a mesma coisa. Se eu ficar focando no que é ruim, vai acabar o casamento. Então, quando meu marido larga as toalhas molhadas, eu falo, mas ele compra a cadeira diretora para mim, né? Então, deixa preço para a cadeira diretora, eu tirar a toalhinha molhada de vez em quando, entendeu? Mas quando você se irrita, você vai lá e fala, e eu acho que a gente tem que escolher ser feliz. Faz sentido? Faz? Eu te ajudei? Eu te respondi? Sim, sim. Raquel, saudade de você, mulher. Então, gente, desculpa, minha internet tá péssima, tá? Por isso que eu tô caindo e voltando. O meu é a memória. Ainda bem que o seu é só a internet. O meu é a memória, minha filha, que eu não lembro o nome das pessoas. É confusão dos infernos. Mandei hoje uma mensagem no WhatsApp errado da pessoa errada. A mulher que não podia ler o negócio leu. E aí, para explicar, eu falei, não, coleguinha, não foi com você isso, não. É outra Raquel, é de outro lugar. Ih, fiz uma merda, caramba. Mas isso é a idade, né? Então, gente, os 5 passos do ciclo está aqui colocado, tá? Agora nós vamos começar, porque eu já sabia que hoje talvez não desse tempo, porque a gente tinha que fazer esses alinhamentos. Vamos começar a ver, que está quase na hora, como o tempo voou, né, gente? Vamos começar a ver... Aqui, agora vem. O rapport, tá? Que é o primeiro passo, que foi o vídeo que eu passei para vocês, e é o trabalho que a gente vai fazer para essa semana. Então, o rapport é a geração de uma relação de confiança, de harmonia entre as pessoas envolvidas numa comunicação que possibilita interação receptiva. Rapport produz sintonia, confiança, entendimento, comunicação eficaz e influência, tá? Então, em francês, que essa palavra é francês, significa voltar-se para si, conectar. Na PNL, você ouve muito falar de rapport. Na área de vendas, eles falam muito de rapport com o cliente para contornar a objeção, tá bom? Eu vou dar para vocês um e-book que fala de rapport como mecanismo de defesa, e aí eu vou deixar aqui uma propagandinha, porque já está quase pronto um curso online gravado todo em cima de rapport, que vem com e-book, tá? Um negócio bem bacana, e depois, se vocês quiserem, ticket baixo, dá para comprar para explicar o que é esse negócio aqui. Então, quais são os impactos de um atendimento sem rapport adequado? Quando você chega no cliente que ele não está conectado com você, com ele não tem aquela confiança, ele não baixa a guarda dele, ele não está aberto a ouvir. O que acontece? Quando você vai conversar com um cliente que não está disponível para ouvir contrapontos, o que rola? Ele não te ouve. Na verdade, não rola, né? Não rola. Não rola. Não vai. Não rola, ele não ouve, ele sente você como uma ameaça, ele só quer você para resolver o problema dele. Se você concordar com ele e falar que vai fazer, ele te ama. Se você começar a colocar objeção, ele já vai pular você, vai direto na Jennifer, ou ele vai começar a meter o tiro em você, né? Porque esse pessoal do RH, porque você quer, né? Não é isso? Muito bem. Então, o que você, consultor, ganha em fazer bons rapports com os clientes? E aí pode ser qualquer cliente, tá? Pode ser diretoria, pode ser um empregado, pode ser um candidato, pode ser o par, tá? Qualquer pessoa de interlocução. O que você ganha quando você tem um bom rapport? Você ganha parceiros, né? Ganha parça. O que mais que você ganha? Confiança. Confiança. O que mais que você ganha? Credibilidade. Quê?
Credibilidade. Credibilidade. A credibilidade vai trazer o que para você? Vai trazer na verdade, fazer com que aquela pessoa te escute, né? E isso vai gerar te escute. Assertividade, resultado. assertividade. Assertividade. E mais o quê? Vocês só estão vendo o lado bom. Tem lado difícil também. Nossa, vai curtindo. Então. Responsabilidade. Estou entrando para dar a resposta. Volume de trabalho. Pegar no seu pé. Dependência, se você bobear. O cara não dá mais um espirro sem você, aí ele começa a te exigir. Muitas vezes a gente aciona nossos sabotadores internos, inconscientemente, porque a gente teme esse lugar de corresponsabilidade. Porque uma coisa é eu fazer a seleção e o cliente escolher o candidato. Outra coisa é ele perguntar para mim assim, Lucimar, quem você escolheria se fosse você? E aí eu vou ser corresponsável na decisão. Se ele chegar para mim e falar assim, a gente demite ou não demite a Joaninha? E eu sentar e discutir isso com ele, eu sou corresponsável na decisão. Então, muitas vezes, o RH ele quer o lugar estratégico, eu brinco que ele quer sentar na janelinha, mas ele não quer pagar o preço. Então, meu amor, você tem que saber que quando você ganha importância, você ganha junto, já dizia Peter Parker, tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, um bom rapport faz você ter credibilidade, faz você ser ouvido, mas você tem que ter o que dizer. Ele vai durar 30 segundos, porque se o cara falar, então tá, me diz aí, você fala pataquada, acabou. E essa janelinha que fechou para abrir de novo, só Jesus na causa. Então, é melhor você ficar calado e passar por intelectual do que abrir a boca e descobrirem que tu é fake news. E o RH ele é muito acostumado a ficar no bastidor. Por isso que eu digo, gente, para ir para frente, para querer falar com o seu cliente, para querer se enfronhar lá, você tem que ter o que dizer. E se expor, né, Lu? Assim, eu sou muito assim. Tá falando assim, eu super me identifico, né? Inclusive, eu me exponho muito. Isso também tem horas que o momento é muito ruim. Mas eu acho que a gente precisa criar... Assim, essa questão que você está falando da confiança, de credibilidade, enfim. Eu acho que a gente cria essa autoridade no sentido de ser referência. Sim. E eu acho que isso é fundamental nessa relação de desenvolvimento de liderança. Eu me preocupo muito em ser autoridade para os meus clientes no sentido de referência para ser esse suporte e conseguir ser mais estratégica junto ao desenvolvimento deles. E eu acho que a gente precisa criar mais essa coragem, né? A gente tem muito medo de se posicionar, né? Porque a gente tem, que é natural, né? Inerente ao ser humano, de ser julgado, medo de errar, de ser criticado. E muitas vezes a gente fica, mas, nossa, eu vou contradizer, né? Vou ter essa crítica que vai em discordância, né? O que isso vai acontecer? Mas acho que a relação de transparência está muito ligada nisso. Eu tenho muito hábito de fazer isso, né? Às vezes até a Jennifer sofre um pouco porque eu falo, ó, se chegar alguém para vocês, vocês acharem que vai dar merda. Que eu já discordei aqui com tomei decisão tal, e eu não estou preocupada com o que vai chegar nos seus ouvidos, não. Só para você estar ciente, para depois não, né, a coisa não tomar uma proporção errada e não chegar nos seus ouvidos da forma do que realmente é. Mas é isso, porque eu acho que é o nosso papel. A gente tem que também saber tomar decisão, se expor, e se der errado, a gente também ser responsável por isso. Né, que eu acho também que faz parte. No mundo VUCA, o que vai acontecer? Cada vez o ambiente é mais incerto, cada vez é mais instável, cada vez é mais complexo. Não existe um problema fácil de resolver, não existe assim, é sempre entre a cruz e a canetinha, só que isso antes não nos abalava. Chega para mim, eu executo. Me dá aqui o aumento, eu executo. Me dá aqui o treinamento, eu executo. Me dá aqui a seleção, eu executo. Mas na hora que você chega, o cara senta e fala assim, então, Lucimar, o que eu vou fazer com a Joaninha? A Joaninha é Master Blaster, eu tenho isso aqui numa empresa. A pessoa tem o PhD em Ho Chi Minh sobre aquela temática. Eu não encontro outro igual a ele. O cara é bom pra caramba, mas é o capeta. Ele arruma treta com todo mundo. Eu preciso do saber do cara, porque ele é o meu negócio. O que eu faço com ele? Não existe solução binária. Demite ou fica.
Você está entendendo? Então, são problemas complexos, do qual você vai participar. Então, por isso, gente, que você tem que subir muito a sua régua, entender muito de boas práticas, entender muito do seu cliente, do perfil do seu cliente, e participar muito de reunião de decisão. Cola com o seu cliente e vai para a reunião. Assiste ele junto dos pares dele com a diretoria, para você ver a quantidade de pancada que essa gente leva. Não é, Jennifer? A gente, às vezes, fala só com o supervisor, vai ver lá o gerente com o diretor como é que é, vai na reunião com o cliente, pede para ir. Vai ter reunião com o cliente? Posso ir? Vou com a área comercial na reunião de cliente. Você vai ver o que é chapa quente. Aí você vai entender o mindset desse cara para você poder acolher, porque é muito fácil a gente sentar aqui e jogar pedra no líder, né? Tá fazendo sentido, galera? Então, eu vou mostrar mais uma perguntinha que é crucial para hoje. O que te impede de ter um bom rapport com o seu cliente? Quais são seus obstáculos hoje? O que te impede de ter um bom rapport com o seu cliente? Às vezes, o julgamento, né? A gente julga, pega para si, pega um ranço. Julgamento. Personaliza, tá? Vou chamar isso que você falou de personaliza. Eu acho que ele está falando comigo, né? Tá me tirando? A paulista fala assim, né? Tá me tirando? O cara não está falando com você, não, amigo. Ele está falando com o grilo falante dele. Você que já está doidinho, né? Então, a gente tem que cuidar das nossas sombras, né? Porque quando eu não cuido das minhas sombras, elas aparecem e eu projeto elas no outro, né? É um mecanismo de projeção, é um mecanismo de defesa, né? Os psicólogos aqui presentes sabem. Por que mais? Porque eu tenho dificuldade de fazer rapport. Tempo, né? Não tenho tempo. Faço tudo pontual, tudo muito rápido, né? Tudo é para ontem, tudo é na urgência, tudo é na emergência. O que mais? Eu vou falar por mim, assim, com alguns específicos, falando um pouco mais de alta liderança, às vezes eu falo, eu não vou nem tentar, porque a pessoa já não vai ouvir, então eu também não vou tentar, e aí eu me coloco nesse lugar de, tipo, não quero me desgastar com essa pessoa, não vou. Quando, na verdade, pode ser uma falta de manobra, né? Sim. Às vezes o que eu não tenho é repertório para lidar com aquela pessoa que tem aquele mindset, daquele jeito assim, né? Por exemplo, inflexibilidade talvez do meu lado, sim. Isso, porque às vezes, por exemplo, eu sou um perfil mais dominante, eu tenho uma comunicação mais direta, mais abrupta. Aí eu vou falar com aquela pessoa que ela é toda conformidade, toda prolixa, houve uma grande explosão, surgiram os planetas, a atmosfera veio condensando. E para ela eu sou assustadora, né? E aí eu não sei modelar meu estilo para chegar naquela pessoa. Então, é um repertório meu. Sim. Tanto é que um dos pontos no item 2 ali do roadmap que eu coloquei foi a parte de comunicação, de ter talvez um pouco, até mais de empatia, assim, eu acho, de realmente falar, putz, não, com essa pessoa, ela é desse jeito, eu preciso entender esse ponto e vamos desta maneira. Isso. Então, acho que é um ponto bem importante. O espelhamento, né? Então, gente, nós não concluímos hoje rapport, tá? Estava na meta, mas assim, eu já sabia que eu tinha que falar um pouco dos cenários. Por causa do horário, deixa eu ver assim, que horas estão aqui? Falta 20 e poucos minutos, eu não sei se dá tempo de fazer o case, mas eu acho que era legal a gente tentar, né? Fazer o case? Vamos tentar. Então, eu vou botar esse case aqui para vocês poderem pegar o arquivo e vou botar lá também no Telegram para ver se você baixa aí 2 casezinhos que estão... O que adianta a gente deixar tudo aberto, né? Que se na hora que chega ele caiu, né? Desmilinguiu tudinho aqui que eu tinha feito. Vamos lá. Vocês estão vendo que eu estou mexendo no arquivo? Não, né? Está escondido. Não. Tá, então tá aqui, ó. Mini case está como aula 3. Eu botei aqui, agora eu vou lá no grupo. Botar lá no grupo, tá? Isso, vou lá no grupo botar o Telegram. O Telegram não foi, viu? Vou abrir ele aqui. Vocês conseguem ver aí? Ah, foi. Vocês conseguem ver aí? O caso, vocês conseguiram pegar? Eu consegui. Eu estou buscando. Não, tá do lado, no arquivo, tá?
Vê se todo mundo consegue. Não precisa imprimir, tá bom? Só olhar na tela. Eu também vou compartilhar aqui com vocês. Conseguiram ver? Eu sim. Fala para mim, gente, porque eu não estou vendo vocês, que eu estou pegando o material. Vocês puderem... Tá, sim. Alguém não pegou? O meu está abrindo aqui. Tá abrindo. Não conseguiu? Tá abrindo. Tá abrindo. Achei, aqui, localizei. Show. Hoje eu tô lentium. Não, amigo, a bebida faz isso com a gente. Ele nem riu, hahaha. Pronto. Nossa, demorando. Ó, botei o arquivo também no grupo, se for mais fácil, tá? No grupo. Abriu aqui para mim também, tá, Lu? Foi 2 vezes aqui no grupo, tá? Então, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, vou separar vocês em 2 equipes, tá bom? Deixa eu separar aqui, breakout room, 2 grupos. Então, esses grupos vão ser Ellen, Jennifer, Raquel e Raquel, mas a Raquel Frossard sai, né? Adriane, Camila, Cláudio e Lucas. O grupo 1, Ellen, Jennifer, Raquel, vai fazer o caso 1. O grupo 2, Adriane, Camila, Cláudio e Lucas, vai fazer o caso 2, tá bom? Beleza. Então, só esse caso, 15 minutos para a gente, tá bom? Discutir o rapport desse caso.